Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem movimentar aí o mercado financeiro no dia de hoje. Terça-feira aí com cara de segunda após um feriado prolongado, né? Hoje é dia 16 de novembro de 2021. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos assiste aqui ao vivo ou posteriormente gravado. Não esqueça então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo e acesse também um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você pode aí através desse grupo receber esse conteúdo em PDF todos os dias de forma gratuita antes das 7 horas da manhã, já disponibilizado no grupo, e você pode consultar esse conteúdo a qualquer momento do dia, compartilhando ele também e principalmente ficando bem informado aí em relação ao que pode acontecer no mercado. Olhando então para abertura e fechamento de mercado, tivemos aí ontem feriado aqui no Brasil, mas as bolsas internacionais continuando, e na sexta-feira, olhando aí para o mercado nacional, então tivemos aqui a Bolsa Brasileira, o índice Ibovespa, fechando aí em queda ainda, mesmo com o assunto da PEC dos precatórios meio que em stand-by. Mas a tônica da sexta-feira da semana passada ainda foi a questão dos balanços. Estávamos em uma tocada aí de bons balanços divulgados e uma tese fundamentalista aí segurando as ações em alta dentro do índice Bovespa. Mas na sexta-feira aí, alguns dos balanços de empresas listadas, principalmente as varejistas, né, que haviam aí sido bastante impactadas e acabaram aí estando entre as principais altas, mas entre as principais baixas também da sexta-feira. No fim do dia tivemos o indicador então ficando negativo aí nesse sentido. Sexta da semana passada, então, também tivemos aí o indicador do setor de serviços decepcionando, vindo abaixo aí da expectativa. Lembrando que falamos bastante sobre essa questão, principalmente aí em relação à retomada econômica, né? Isso acaba trazendo mais insegurança, principalmente aí em relação à questão de queda de expectativa de PIB, entre outros pontos que movimentaram bastante o mercado aí na sexta-feira e devem continuar nessa semana, inclusive aí com alguns indicadores a serem divulgados a partir de hoje. Na sexta-feira, ainda no final do dia, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, voltou aí a defender a questão do crescimento econômico no país e a economia brasileira e reforçou palavras que ele já havia dito em outros momentos, que os especialistas irão aí em certo ponto, né, se arrepender de não terem confiado aí no crescimento do Brasil, principalmente os pessimistas, né, nas falas aí do próprio Paulo Guedes, e a referência a ele é obviamente aí a perspectiva de crescimento do PIB para 2022, que já foi revisada para baixo aí inúmeras vezes, e ele diz que haverá aí uma surpresa em relação a esse crescimento do país em 2002, principalmente defendendo a bandeira de que o Brasil foi menos afetado aí na sua economia do que outros países do mundo, por isso será mais fácil essa retomada. Óbvio, aguardamos as cenas dos próximos capítulos e com muita vontade de que realmente isso aconteça. Continuando ainda na sexta-feira, né, tivemos aí um dia aí de semana, principalmente com a Europa aí fechando em altas, ainda balizada justamente aí em questão das empresas listadas e dos bons resultados de balanço, o mesmo acontecendo com os Estados Unidos, mas que teve algumas oscilações ainda na semana passada. Já olhando para o dia de ontem, né, onde nós tivemos aí principalmente a Bolsa Brasileira fechada aí por conta do feriado da Independência, mas tivemos aí nos Estados Unidos uma certa estabilidade com lateralização negativa
em meio aí a recordes aí das últimas semanas, né? E também um olhar ainda de alguns indicadores que nós temos aí a serem divulgados essa semana que podem impactar também aí a economia norte-americana e isso mexendo também aí com as bolsas de forma geral. Já a Europa voltou aí a renovar máximas históricas, né? Além de bons resultados corporativos, nós tivemos aí a fala da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, que reforça que realmente estamos com dificuldade, né? Quando ela se refere à zona do euro, que está com dificuldade em relação a insumos, em relação à produção, mas que as coisas irão se ajustar e que ela não vê necessidade aí de corte de estímulos serem apressados. Isso deu mais tranquilidade para o mercado também no dia de ontem. Vamos olhar então para números de forma geral, onde esse nosso bate-papo aí fica mais fácil. E olhando então para o índice Bovespa, números da sexta-feira, nós tivemos aí o índice caindo 1,03%. Na sexta-feira, inclusive fechando aí na casa dos 106.335 pontos. Em relação à semana passada que chegamos aos 103, vi que ficou errado ali, mas depois a gente corrige 106 e não 100 mil pontos. Na sexta-feira ainda tivemos o dólar movimentando bastante e voltando a subir após uma queda forte aí na quinta-feira. Na sexta ele subiu 0,96% a R$ 5,45. Olhando para as bolsas norte-americanas, e aí já com o olhar do dia de ontem, dia 15, feriado aqui no Brasil, nós tivemos Nasdaq aí lateralizando negativamente com queda de 0,04% a 15.853 pontos. O índice S&P 500 aí ficou no 0 a 0 literalmente no dia de ontem a 4.682 pontos e na Dow Jones, índice Dow Jones aí caindo também, lateralizando 0,04% a 36.087 pontos. Esse foi o fechamento aí do dia de ontem, dia 15, onde nós tivemos aí feriado então aqui no Brasil. Olhando aí para a Europa de forma geral, também tivemos o euro subindo quase 1%, depois de forte queda no final da semana passada, também na quinta-feira, onde o euro aí chegou a R$ 6,24, fechamento lá do dia 15 da sexta-feira ainda. Já olhando aí para o dia de ontem, né, e as bolsas internacionais, o DAX na Alemanha subiu 0,34% a 16.148 pontos, o CAC na França subiu 0,53% a 7.128 pontos e no Reino Unido a alta foi de 0,05% a 7.351 pontos. As bolsas então renovando máximas históricas na Europa, aproveitando aí esse bom momento e as falas, como falamos anteriormente, aí da presidente do Banco Central Europeu. Na Ásia, e no dia de ontem, o fechamento foi de queda na China, queda de 0,47% a 14.636 pontos, ainda com certas rusgas, né, um atrito político muito grande ainda entre China e Estados Unidos, que ontem aí tiveram aí uma conversa, o presidente dos Estados Unidos juntamente aí com o presidente chinês, no momento aí para tentar reduzir um pouco essas rusgas e amenizar aí o clima entre os dois países, o que pode aí trazer para o restante da semana um pouco mais de tranquilidade. Fechamento do Japão no dia de ontem foi uma alta de 0,56%, a bolsa Nikkei, que fechou já a 29.776 pontos, ainda vivendo aí um bom momento também em relação à divulgação de balanços e valorização das suas empresas. Cenário de cripto aí no dia de ontem tivemos o Bitcoin caindo 0,47% no fechamento e o Ethereum aí fechando com alta de 0,52%, fechamento de ontem, então dia 15. Ontem também foi um dia que tivemos bastante oscilação em relação à precificação do petróleo futuro,
O Brent aí fechou a 82 dólares e 73 cents, a perspectiva aí de negociação para dezembro de 2021, e a mesma coisa acontecendo com o WTI, que ficou aí na casa dos 80 dólares e 34 cents, na mesma perspectiva para dezembro desse ano. Índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo que havia aí caído na sexta-feira, voltou a ter uma alta de 1,23% a 16,49 pontos, fechamento de ontem. Lembrando que o índice VIX ele mede essa volatilidade, o risco do mercado de ações, mercado de renda variável, né? E por ter mais oscilação, ele acaba aí quando o risco está mais esticado, incentivando aí indiretamente a saída de investidores do mercado de renda variável para o mercado de renda fixa. Sempre que esse índice aí ultrapassa os 20 pontos, ele começa a ficar mais difícil de prever, mas estamos ainda num momento bem tranquilo nesse momento em relação ao índice VIX. Metais futuro, ontem tivemos o fechamento do ouro aí a 1.866 dólares, perspectiva também aí para final do mês de novembro. Tivemos bastante oscilação nos últimos dias em relação ao ouro, após máximas históricas ele caiu bastante aí no dia de ontem, e o alumínio futuro também fechando a 2.652 dólares, fechamento de ontem. Quem também tem oscilado bastante com a perspectiva para final desse mês de novembro e também para os próximos é a perspectiva de ferro refinado futuro, que a perspectiva então para final desse mês de novembro ficou a 92 dólares e 36 cents a tonelada, caindo bastante já dos 220 que chegamos a ter em alguns momentos, né? Nas principais altas da commodity, aonde as siderúrgicas e as empresas chinesas estavam aí utilizando bastante o minério de ferro, importando bastante, e na época então uma valorização excelente aí da commodity. Agora vivemos um ciclo um pouco diferente, com as empresas chinesas principalmente aí reduzindo um pouco da sua produção em meio aí à crise energética e outras dificuldades aí que temos vivido nesse sentido. Continuando e olhando aí para fechamento das ações que compõem o índice Bovespa lá da sexta-feira, visto que tivemos feriado ontem, né? Assim como falávamos na abertura do nosso Morning Call, tivemos aí as varejistas aí dominando tanto as principais altas quanto as principais baixas aí na sexta-feira. Entre as principais altas tivemos Lame 4 e Amer 3, que são os tickers aí de lojas americanas, né? Lame 4 que compõe a holding, não mais as lojas físicas, subindo 5,61% a R$ 6,59, e Amer 3, que agora compõe as lojas físicas juntamente com o B2W, subindo 5,40% e chegando a R$ 37,25 na sexta-feira, dia 12. BRML3, BR Malls, também subiu 3,39% a R$ 8,55. CRFB3, Carrefour Brasil, também subiu 2,79% a R$ 17,29, num movimento de correção também após algumas quedas, onde principalmente aí Carrefour foi impactado aí nos últimos trimestres aí por conta de um volume menor de negociações e venda e queda aí da sua receita líquida e receita bruta total, o que impactou um pouco também os números de Carrefour nas últimas semanas. Tivemos também para fechar as principais altas aí do índice na sexta-feira, Petri 4, que são as ações preferenciais aí de Petrobras, subindo 2,46% e voltando aí aos R$ 27,10. Entre as principais baixas também temos então as varejistas, MGLU3, Magazine Luiza, Magalu caiu 17,73%, voltando aí a R$ 11,23. NTCO3, Natura, também com números aí abaixo da expectativa, caindo 16,79% a R$ 33,30. Cash 3, que é Melius, também caiu 9,84% a R$ 3,85. CVCB3 também caiu 9,13% a R$ 16,63. E LWSA3 Local Web caindo então aí praticamente 9% a R$ 19,02, fechamento aí das principais baixas aí do índice na sexta-feira.
olhando aí para indicadores que podem movimentar o mercado no dia de hoje. Hoje, apesar de ser terça-feira, temos o boletim Focus, né, que ontem, por conta do feriado, não houve divulgação, então pode movimentar bastante com essa visão dos economistas, especialistas aí das instituições financeiras em relação aí a números de fechamento de taxa de juros, inflação, câmbio, entre outros aí para esse ano e também para os próximos, né? Já um olhar grande aí para 2022, inclusive nessa perspectiva de PIB que foi tão criticada aí também essa visão dos economistas aí pelo ministro Paulo Guedes. Outro indicador importante aí a nível Brasil, que é divulgado hoje é o índice IBCBR. O índice IBCBR é uma prévia do PIB e também pode aí trazer uma boa perspectiva em relação aí a esse ano e aos próximos, né? Com esse olhar aí da perspectiva do PIB brasileiro, o índice IBCBR é uma prévia, como normalmente é visto aí pelos especialistas. Já no cenário internacional, alguns indicadores importantes também que podem movimentar o mercado. Hoje aí tivemos já a divulgação do índice com o número de desemprego aí no Reino Unido. O número foi menor do que a expectativa, o que traz, obviamente, aí um pouco mais de tranquilidade para o mercado e para a zona do euro como um todo em relação a essa geração de empregos e retomada econômica. Hoje temos a divulgação do índice de investimento estrangeiro direto na China, também com esse olhar aí para a retomada e o crescimento chinês, que por ter vindo aí abaixo das expectativas, né, as expectativas de mercado, não as expectativas da própria China, acabam obviamente aí trazendo um certo desconforto para o mercado nesse sentido, e óbvio a redução no crescimento do PIB chinês acabou mexendo aí com diversas economias. Por isso é importante ficar de olho nesse indicador de investimento estrangeiro que mostra essa confiança também em relação à China. Hoje temos a divulgação do índice de preços ao consumidor lá na França, o IPC na França, o PIB da zona do euro, que é um dos indicadores mais importantes para ficar de olho aí no dia, esse sim muito aguardado aí pelo mercado, vendas no varejo dos Estados Unidos e também a produção industrial lá nos Estados Unidos, com esse olhar aí para a retomada econômica, é o que pode movimentar o mercado no dia de hoje. Com um olhar aí para a política, né, alguns dos aspectos que podem mexer aí com o mercado também no dia de hoje, temos aí a perspectiva aí dada aí pelo Rodrigo Pacheco, né, que é o presidente do Senado, de que teremos aí a sabatina com o André Mendonça, que é o indicado do atual presidente Jair Bolsonaro, para compor então a última vaga do Supremo Tribunal Federal. Essa sabatina já vem sendo prorrogada aí já desde o final do mês de julho, início do mês de agosto, né? E principalmente aí pelo fato de o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, Câmara de Constituição e Justiça, está postergando essa situação por não acatar a visão aí do André Mendonça fazendo parte do STF. Mas o Rodrigo Pacheco aí agora tomou conta dessa briga, principalmente para incluir alguém mais conservador e inclusive após a última definição, que foi a suspensão aí pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, das emendas de relator, onde houve aí bastante atrito e deve continuar tendo aí em relação aos poderes, e por isso também o Rodrigo Pacheco querendo acelerar então a sabatina do André Mendonça. Isso tudo deve movimentar o mercado hoje e nos próximos dias. Olhando para a perspectiva de PEC dos precatórios, o governo ele já tem atuado aí com suas bases aliadas para compor a votação no Senado, né? Lembrando, existe todo um rito. O rito hoje ele vai passar pela CCJ, foi o que foi definido aí para acontecer. Inicialmente ele passa pela CCJ, onde o relator vai ver se há necessidade aí de alguma mudança no texto. Após isso ele é aprovado, ele é votado na CCJ e só depois levado aí para 2 turnos aí no Senado, onde o governo aí precisa aí de pelo menos 49 votos aí para aprovar a PEC dos precatórios. Em relação a isso, a brecha deixada no orçamento, né,
com a PEC dos precatórios aprovadas, boa parte do valor aí vai para Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, né? Além do recurso que era do Bolsa Família, um valor desse também vai para compor o novo programa do governo. E outra parte aí que ainda não foi definida, mas o presidente Jair Bolsonaro em discurso disse que pretende aí para outra parte do valor aí que sobra no orçamento também trabalhar aí com o reajuste aí do salário de servidores públicos federais, o que gerou um mal-estar com o Ministério da Economia, que disse que não estava sabendo dessa perspectiva e é completamente contrário. Óbvio, existem dois pontos aí a se avaliar: o salário aí e também os concursos aí para a nível federal, né, dos servidores a nível federal estão congelados desde 2019 e essa seria uma oportunidade aí de retomar esses reajustes. Mas a equipe econômica, como falado, então ela é contrária e podemos também ter desdobramentos nesse sentido, obviamente também trazendo aí a questão de novamente risco fiscal e movimentar com o mercado. Olhando para aquela perspectiva do rito que falávamos anteriormente, né, o governo diz que já teria então 48 votos aí, favoráveis no Senado para aprovação da PEC dos precatórios, um a menos do que é o necessário para aprovação, e a princípio o governo então confia no Rodrigo Pacheco, né, que é o presidente do Senado, para buscar esse último voto e conseguir a aprovação, lembrando a aprovação em 2 turnos aí que deve acontecer também no Senado em relação à PEC dos precatórios, tudo isso podendo movimentar o mercado. Ainda falando em atrito entre o Judiciário e o Legislativo, o Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que vai recorrer à decisão do STF de suspender as emendas de relator. Inicialmente elas foram suspensas aí por 8 votos a 2, né, na semana passada. Foi um pedido aí da ministra Rosa Weber, principalmente aí colocando a questão da falta de transparência nessas emendas de relator. Elas devem ser levadas aí a julgamento específico, né, o mérito disso aí até o final do ano também, mas agora o Arthur Lira então anuncia que deve recorrer dessa decisão. Isso também pode ampliar esse atrito entre os 3 poderes. E olhando um pouquinho para a política internacional e que pode obviamente mexer com o mercado, o presidente norte-americano Joe Biden assinou aí, né, sancionou então o plano de infraestrutura de $1 trilhão, né? Lembrando, era para ser um valor maior, teve que ser costurado esse acordo aí entre democratas e republicanos. O presidente Joe Biden cedendo um pouco também, mas conseguiu aprovar e o plano de infraestrutura de $1 trilhão, então foi sancionado aí no dia de ontem. E agora o próximo passo aí do presidente norte-americano importante que deve mexer com o mercado é o anúncio aí do nome aí para o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, quem irá presidir nos próximos 2 anos aí o Federal Reserve. Lembrando, essa é uma decisão que já poderia ter acontecido e havia uma perspectiva de acontecer lá em setembro, né, uma manutenção a princípio do atual presidente Jerome Powell, mas devido a algumas críticas e pressão política também, tivemos o presidente norte-americano aí conversando com outros nomes e deve ser anunciado aí ou o próprio Jerome Powell ou outro nome aí para conduzir o Fed nos próximos anos. Isso deve acontecer também nos próximos dias e isso com certeza movimentará o mercado, então vale a pena ficar de olho. Abrindo agora um pouquinho o leque para olhar para a economia. Após aí semanas de quedas em relação aos ativos brasileiros, né, principalmente aí ativos de renda variável, onde a renda fixa aí voltou a se valorizar, mas alguns especialistas enxergam agora espaço aí para novas altas dos ativos brasileiros, principalmente até o final desse ano. Com a perspectiva aí de aprovação da PEC dos precatórios, devemos então ter um momento mais calmo, é o que dizem especialistas. Óbvio, isso não é um consenso, não é uma certeza, mas a PEC dos precatórios, mesmo mexendo aí com o teto de gastos e ampliando alguns gastos aí do governo, é visto aí com bons olhos por especialistas e economistas como a solução menos pior, como nós costumamos dizer aqui. Não é o ideal, mas outras soluções possíveis seriam ou teriam um impacto ainda maior na economia e no mercado como um todo.
Olhando aí para essa perspectiva então de mercado, né, e a inversão da curva de juros também tem preocupado aí especialistas e investidores, né, visto que as taxas de juros do curto prazo elas estão maiores do que as taxas de longo prazo. Em um primeiro momento parece fácil a decisão, né, principalmente de quem vai investir, só investir no curto prazo, mas se você conseguir travar essa taxa aí por mais tempo, pode haver um prêmio maior nesse sentido. E também existe toda a questão aí das instituições financeiras que tem que olhar qual o melhor modelo aí para precificar os seus ativos e garantir, óbvio, rentabilidade para os seus clientes, mas sustentabilidade da organização. Tudo isso aí deve mexer bastante ainda com o mercado nos próximos dias e vale a pena aí você que investe, você especialista, ficar de olho nesse movimento aí das curvas de juros. Outro movimento aí que preocupa aí o cenário econômico é a questão do aumento da taxa, né, da taxa básica de juros aí, que mexeu com o custo das reservas internacionais, né? Lembrando aí, nós temos uma movimentação bem grande aí, principalmente do Banco Central atuando às vezes para controlar a moeda estrangeira. Nós temos reservas internacionais aí de dólares, né? E para manter essas reservas no atual cenário, o governo aí pode vir a gastar no próximo ano aí cerca de 40 bilhões e voltarmos aí àquela perspectiva aí lá de 2014, onde tínhamos aí um custo aí para a manutenção das reservas de 42 bilhões, então um cenário mudando bastante nos últimos anos e por conta dessa elevação da taxa básica de juros também havendo um custo maior aí para a manutenção do governo, isso obviamente mexe com o cenário econômico e mexe também com o cenário e o mercado financeiro. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nessa perspectiva, se realmente chegamos a ela ou se essa perspectiva aí muda para um cenário aí mais otimista ou até mesmo mais pessimista, né? Tudo isso temos que ficar de olho. A partir de hoje temos aí dentro aí da evolução do Pix e do Open Banking, né, que são ondas aí que têm acontecido nesse momento aí, que mudam obviamente com o mercado financeiro. A partir de hoje aí começa a funcionar então a devolução de Pix por erro operacional e fraude, né? Lembrando, se você aí transfere para uma outra conta e para uma conta errada uma transação de Pix, você não consegue esse estorno, né? Mas em casos de fraude e erro operacional, isso começa a funcionar a partir do dia de hoje. E com o aumento aí da pressão e das sanções da União Europeia, da zona do euro ali contra a Belarus, o preço do gás natural aí disparou aí no dia de ontem, nas primeiras horas do dia lá na Europa. Com isso também traz uma perspectiva aí de aumento do preço de petróleo novamente, né? Lembrando, começamos aí em breve aí, o inverno no hemisfério norte com uma maior consumo de gás natural, que já subiu muito nos últimos meses. Existia aí uma perspectiva, aí, principalmente aí, da Rússia fornecer o gás natural aí, necessário para a Europa como um todo, mas tudo que tem acontecido acaba prejudicando aí, principalmente o bom andamento e o bom relacionamento entre Rússia e Europa. O caso agora são sanções contra a Belarus, que tem aí nos últimos anos aí liberado, né, as suas fronteiras, inclusive aí não exige mais visto aí para diversos estrangeiros que acabam utilizando a Belarus para atravessar aí para a Europa, principalmente países como a Polônia, e depois se dirigir aí a outros países, então casos de refugiado, entre outros pontos aí que são questionados aí pela União Europeia. E isso também pode mexer com o mercado hoje e nos próximos dias por conta dessas sanções. Termos aí aumento do preço do gás natural e aumento novamente aí do preço do petróleo, impactando aí a economia global como um todo. Olhando um pouquinho para cenário corporativo e tudo que pode movimentar o mercado, já falamos diversas vezes aqui, mas o e-commerce tem sido a aposta aí das principais varejistas para reduzir, né, para diminuir o impacto aí das vendas nas lojas físicas, que caiu muito aí por conta da pandemia, lockdown e o próprio cenário econômico, né, onde nós tivemos já uma mudança grande de perspectiva e inclusive de busca aí dos consumidores até para a própria Black Friday, que acontece aí na próxima
semana, tudo isso movimentando bastante o mercado e, como vimos, as varejistas aí na sexta-feira tomaram conta do noticiário entre as principais altas e as principais baixas também, e podem aí, através do e-commerce, criar um diferencial competitivo para se manterem e também para aqueles investidores que estão comprados ou pretendem adquirir investimentos aí dessas empresas. A Vesta, uma empresa dinamarquesa de turbinas, mira aí um potencial eólico no Brasil, principalmente dentro do mar, né? Criação de turbinas eólicas e as pás eólicas para ficarem aí em alto mar, e ela enxerga aí como a crise hídrica no Brasil aí uma grande oportunidade para a geração de energia eólica, e essa seria uma das opções também. Então também podendo movimentar aí com esse mercado de energia, inclusive aí energias renováveis aí que também tem movimentado bastante o mercado nos últimos meses. O governo do estado do Paraná aí pretende ampliar a questão do transporte ferroviário, e isso também pode mexer com o mercado de forma geral, em um momento em que nós temos mais dificuldade com a produção também de veículos, né, de todo porte, e então existe aí uma perspectiva para em 2022 começar esse projeto de ampliação do transporte ferroviário com leilões e com PPP, que são as parcerias público-privadas, isso também podendo movimentar o mercado. Recentemente tivemos aí alguns projetos aprovados em outros estados também em relação a transporte ferroviário, e tudo isso pode movimentar o mercado como um todo. Companhias aéreas continuam sofrendo bastante aí por conta do atual cenário, inclusive a maior companhia aérea do Japão já informou aí que pretende vender ativos caso o cenário não normalize, né, não melhore nos próximos meses. Isso pode obviamente impactar outras empresas, como já vimos aqui o caso da Latam na América Latina, né, onde inclusive a Azul, já falamos diversas vezes, tenta comprar os ativos da Latam, que já teve problemas aí em relação à recuperação judicial. E hoje aí temos basicamente a finaleira aí da divulgação de balanços, né? Balanços do terceiro trimestre, os resultados das empresas listadas na bolsa. Hoje aí encerramos basicamente aí a divulgação do terceiro trimestre com Ânima, Boa Vista, Eletrobras, IOSP, Maxion, Mosaico e Melius. São as empresas aí que divulgam seus resultados no dia de hoje e encerram então essa temporada. Óbvio, em breve já começa a temporada de balanços do quarto trimestre, né? Já estamos aí finalizando o ano e agora temos um momento de acelerar todo esse cenário, e obviamente isso mexe aí com as empresas listadas na bolsa e principalmente aí com o mercado financeiro como um todo. Agora já são 6h23 da manhã, vamos olhar rapidinho para abertura e fechamento de mercado. Nós temos as bolsas asiáticas já fechadas, onde a China às 5h30 da manhã fechou aí com queda de 0,15% a 14.613 pontos. Na China ainda temos o impacto aí das negociações e principalmente das incertezas em relação ao governo norte-americano e China. Aguardamos alguns desdobramentos nesse sentido, mas esse foi o fechamento do dia de hoje. Diferente do que acontece no Japão, que obviamente é impactado por esse cenário, por essas incertezas na China, mas o momento aí das empresas listadas na bolsa japonesa, a bolsa Nikkei, é positivo, apesar de alguns dias termos alguns números aí não tão propícios, mas bolsa Nikkei fecha em alta de 0,11 a 29.808 pontos, já se aproximando novamente dos 30 mil pontos a bolsa japonesa, algo que vimos aí basicamente lá no início do ano. Olhando para o restante dos mercados, temos uma certa incerteza. Hoje não tem um cenário definido para abertura e fechamento, aí, principalmente na Europa, uma
com aguardo muito grande em relação à divulgação do PIB da zona do euro, e nesse momento então temos aí as bolsas operando em sentidos opostos. O DAX na Alemanha sobe 0,14, o CAC na França sobe 0,23 e no Reino Unido temos uma queda de 0,15, também obviamente com algumas informações importantes e com tudo que acontece no Reino Unido, inclusive aí por conta do possível ataque terrorista que houve no dia de ontem, né? Isso acaba impactando o mercado também. Olhando para o pré-market dos Estados Unidos, ele tem oscilado bastante desde as primeiras horas do dia, mas nesse momento ele opera aí com leve queda, onde Dow Jones cai 0,05, S&P 500 cai 0,10 e Nasdaq também cai próximo de 0,10 nesse momento. Lembrando, o mercado é soberano, não existe uma certeza do que vai acontecer, mas temos um dia aí com alguns indicadores importantes que podem mudar esse cenário. Índice Bovespa aí, né, ficamos um dia fechado, olhando aí para as ADRs de empresas brasileiras negociadas no dia de ontem, houve uma lateralização, também leve queda lá nos Estados Unidos, e devemos seguir então as bolsas norte-americanas, as bolsas internacionais também no dia de hoje, mas com a possibilidade do cenário interno aí potencializar resultados ou até trazer um descolamento em relação às bolsas internacionais. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Você que nos assistiu aqui ao vivo ou que assiste posteriormente gravado, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo e amanhã a partir das 5h50 nós estamos aqui novamente ao vivo para falar de tudo o que aconteceu no dia de hoje e o que pode movimentar o mercado no restante da semana. Bons negócios, uma boa semana e até amanhã. Tchau, tchau.